inicialmente dizer aqui da satisfação e também da emoção, não é? Em tempos onde é difícil, né, a gente muitas vezes se sensibilizar diante de uma série de situações que marcam, né, a sociedade que nós vivenciamos na atualidade. Eu me sinto bastante comovido, né, em presenciar aqui a participação de todos os representantes dos municípios do Estado do Paraná. Eu entendo que é um momento histórico para o Estado do Paraná, na discussão, no enfrentamento, na reflexão sobre a problemática das drogas aqui no nosso Estado. E eu me sinto bastante lisonjeado, não é, em fazer parte desse momento histórico, com a convicção de que nós temos muito para avançar. Aqui tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho do Estado de Minas Gerais, e nós entendemos também, não é de hoje, né, que a gente vem frisando, vem acentuando esse trabalho que vem sendo feito em Minas Gerais. E me parece também que nós aqui no Estado temos todas as condições, principalmente as condições humanas, né, para desenvolver uma ação, uma política tal e qual, ou quem sabe até de uma certa forma diferenciada que atenda às nossas condições. Bem, então eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa o presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas, do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Londrina, o José Carlos da Silva Camargo. Aproveito também para convidar, né, e para compor a mesa a vice-presidente deste conselho, a Ângela Lima. Zé, senta aí, Zé, pertinho aqui de preferência, isso. Também do município de Cascavel, o presidente do conselho, Eugênio Rosetti Filho, não é? Bem, são... Balan? Avisa o pessoal que o ônibus só vai sair daqui. Ok. O Balan está pedindo para reforçar aqui que os ônibus sairão para o almoço após o término desse trabalho da mesa, ok? Bem, então a ideia aqui é que esses conselhos, né, de Cascavel e também aqui do município de Londrina ocupem aí um espaço de 10 minutos para apresentar aí um pouco das suas ações, um pouco do seu trabalho que vem sendo feito. Então eu passo a palavra então para o Conselho de Londrina, para o José Carlos. Bom dia. Falar bem rápido e passar a palavra para a vice-presidente, para a Ângela, que falará até melhor da implantação da lei. Bom, eu queria lembrar que foi citada uma comunidade terapêutica que castigava, né, os seus internos, cavando um buraco do seu tamanho para lembrar dos seus erros, enfim. Houve uma instituição em Londrina que cavava buracos e consta na queixa que a familiar fez no Ministério Público, que era com uma colher, né, cavar buraco da sua altura com uma colher. Então, foi feita uma queixa, o Ministério Público, o Dr. Paulo Tavares, que é nosso parceiro, né, no COMAD, fizemos subcomissões do COMAD de Londrina, visitamos, fizemos uma investigação mesmo, subsidiamos, né, o Ministério Público, e ela foi fechada, né, e depois se soube que tinham vários outros desmandos. Então, essa realmente é uma das funções do COMAD, né, não é policiar, mas fazer parceria, uma parceria eficaz com o Ministério Público. Bom, eu queria lembrar que esse encontro e mesmo os comadres seriam perfeitamente dispensáveis e impensáveis nos anos 60, né, quando até um psicólogo, Timothy Leary, guru dos anos 60, preconizava que usar LSD na terapia era muito mais eficaz que ler as obras completas de Freud. Ele voltou atrás e descobriu que não adianta uma expansão da mente quimicamente induzida e depois reduzir, né? E naquela época, nos anos 60, 70, existia toda uma contracultura das drogas, não dá para se estender, e os dependentes químicos eram tratados em ambiente psiquiátrico com choque de insulina pré-coma, não sei qual é o objetivo, depois acho que o Dr. Gilberto vai poder explicar melhor, né? E eletroconvulsoterapia, quer dizer, choque, né, para
trazê-lo à realidade. Acho que quase que provava que a realidade que ele tinha antes com a droga era até melhor, né? Então, nessa época não existia. E dando um salto dos anos 60, 70 para os anos 90, eu não morava em Londrina ainda, 2 instituições, a Casa de Maria, para citar só 2, hoje nós temos várias, né, entidades sérias no nosso conselho, mas a Casa de Maria e mais o Crisma, que acabou virando uma fundação, junto com o Dr. Heber Vargas, pai, não, foi um dos pioneiros, preocupados com a questão de falta de uma organização no tratamento dos dependentes químicos, começaram a se mobilizar e foram fazendo fóruns periódicos. Eu passei a participar em 2001, porque eu trabalhei na Casa de Maria, passei por lá, atendendo em ambulatório, e também pacientes com AIDS, pacientes dependentes químicos com AIDS, no Recanto Amigo, em Jaguapitã. Era um trabalho até frustrante, né? Porque eles eram todos, a maior parte, com sequelas físicas e mentais. Então, eu fazia um grupo, nós fazíamos um grupo às quartas-feiras, para tentar melhorar a autoestima, enfim, e às vezes a gente perdia, né? Às vezes a pessoa baixava HU e saía em óbito de lá. Mas a gente não desistia, porque foi bem lembrado pelo Dr. Clóvis, né, a importância, né, do terceiro setor, de entidades, fazendo esse trabalho também com o pessoal de AIDS. E esses fóruns foram se regularizando e outras entidades foram entrando, inclusive uma entidade psiquiátrica chegou a fazer parte, já com alguns problemas, algumas ações. Eu lembro de uma vez, de um fórum desse, não era Comad ainda, onde foi advogada dessa instituição, defendendo, enfim, né? E tudo isso foi se desenvolvendo, e a partir de mais ou menos 99, a Ângela vai falar melhor disso, um dos vereadores nossos, o Luiz Carlos Tamarose, fez um trabalho na Assembleia. Nós devemos muito também à Assembleia, os vereadores têm sido muito próximos nossos, o vereador Ivo De Bassi, né, com a nossa segunda semana, com a Semana Municipal de Álcool e Drogas. Enfim, foi se organizando melhor, e hoje nós temos um trabalho realmente efetivo, né, cuidando das nossas diversidades, né? O Claude Olivenstein, um psicanalista francês, ele dizia que a clínica do toxicomano, né, do toxicômano, do dependente químico, é uma clínica desafiadora. O tratamento é desafiador, ele é transteórico, né, porque não dá para você ficar só rigidamente olhando só de um olhar. E é esse olhar diversificado que nós temos buscado no nosso Comad em Londrina. Eu passo agora para a Ângela para falar um pouco melhor de 2007 para cá, quando foi a lei foi realmente determinou o nosso Comad. Só alguns resgates, né, os momentos legais aí que aconteceram esses anos, como o Zé Carlos está falando. Então, Londrina, desde 97, que constituiu essa coordenadoria, chamava Coordenadoria Especial do Dependente Químico, e que instituiu legalmente esses fóruns por lei aprovada na Câmara de Vereadores. Desde 97, Londrina conta, dentro da sua política pública, com o CAPES Álcool e Drogas, mas ele foi instituído em 2005. Então, anterior a isso, a assistência ela era prestada pelo terceiro setor, como foi mencionado aí, a participação em outras áreas também, dentro da área de álcool e drogas. Isso é forte em Londrina, já tinha uma longa trajetória. Esses serviços das organizações não governamentais, eles recebiam uma subvenção ligada à Secretaria da Assistência, e eles participavam dos fóruns, tinha encontros anuais, e dentro dessa coordenadoria, uma comissão já intersetorial discutia e acompanhava o funcionamento desses trabalhos. Na época de 2000, mais ou menos, com uma estruturação da assistência que passou a definir qual que era seu papel real, encaminhou para essas entidades que elas deveriam buscar uma outra forma de organização, que o recurso não seria mais atrelado à Secretaria de Assistência. Isso que provocou a esse fórum, a essa participação, uma organização no primeiro conselho, que foi instituído em 2002, era o Conselho Municipal Antidrogas, com uma composição paritária, e já definindo um fundo municipal para trabalhar essas questões da subvenção. Desde 2002, Londrina conta com um fundo de em torno de 350 mil ano,
basicamente utilizado nas subvenções. E, em 2002, com a criação do Conselho, também instituiu a primeira Conferência Municipal de Políticas, na época era antidrogas, né? Hoje a gente já denomina Políticas sobre Drogas. Realizamos esse ano a nossa 5ª conferência. Esse Conselho de 2002 foi reformulado, a lei foi reformulada, como o Zé Carlos falou, em 2007. Hoje nós temos uma política sobre drogas, então. E só reforçando algumas coisas que o Zé Carlos falou, essa participação, alguns pontos importantes que o Conselho tem desenvolvido, nos últimos anos, nos 2 últimos anos, até seguindo uma orientação do Conselho Estadual, que é a Semana do Pré-Vida, né, trabalhando uma movimentação no município inteiro, buscando novas entidades, uma programação muito diversificada para que se discuta a questão de álcool e drogas, buscando a maior diversidade possível. O Conselho publicou, em parceria com a instituição, principalmente as instituições de ensino, um manual, né, que é um guia de serviços, onde apresenta os serviços que são acompanhados pelo Conselho, dando legitimidade a esse papel do Conselho e dando uma segurança de quem busca uma assistência no município, quais são os serviços que são respaldados pelo Conselho, que são acompanhados. É um dos papéis do Conselho acompanhar esses serviços anualmente, baseado muito na RDC 101, nós cadastramos os serviços, que era uma exigência que a RDC 101 colocava, que foi revogada, que, lamentavelmente, isso não existe mais, não é mais uma obrigatoriedade de funcionamento, o cadastro junto aos conselhos. E essa situação que foi possível de fazer essa intervenção junto a um serviço que não estava desempenhando adequadamente seu serviço, foi justamente uma das coisas que o Ministério Público se pautou para fazer essa fiscalização e o fechamento da comunidade, foi baseado no não cadastro junto ao Conselho Municipal. E o acompanhamento também, a percepção de que o serviço não era de qualidade, ele também é muito em fruto, ele é em consequência ao trabalho do Conselho pela articulação dos serviços, porque como o usuário ele é itinerante, começou a fomentar na cidade uma reclamação daqui, uma reclamação dali, que foi se juntando e que deu consistência para evoluir numa ação do Ministério Público que culminou com uma ação judicial do fechamento da instituição. E, junto com o fechamento também, a articulação do Conselho, junto com a política pública, que foi dar o encaminhamento aos pacientes. Quando foi determinado o fechamento da casa, nós tínhamos em torno de 60 pacientes que eram de Londrina e de uma grande região, porque é itinerante também, né, a procedência dos pacientes, e essa articulação ela foi fundamental para que nós pudéssemos executar com êxito as determinações do Ministério Público. Então, eu acho que, resumindo, era isso, né? O tempo está esgotado, eu vou estar passando para o Silvio, então. Agradecer, então, a participação e a apresentação aqui do presidente do Conselho e da vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, né, que destacaram aí a importância das conferências, a realização da semana de pré-vida, né, na última semana de junho, e também a publicação de um material de guia de serviços de atendimento. Ok, então passamos agora a palavra para o Eugênio Rossetti apresentar um pouco as atividades, né, que vêm sendo realizadas no âmbito do Conselho no município de Cascavel. Enroscou. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o presidente da mesa, Silvio, o colega, Dr. José Ângela, a todos e a todas. Ângela? Oh, desculpa, Ângela, me perdoe. Eu estou preocupado aqui porque a doutora Cíntia achou que talvez alguém fosse suicidar ela, mas acho que eu sou o que está mais correndo risco aqui sou eu. Mas eu queria também dizer, né, que acredito muito no comprometimento e não no envolvimento. E as pessoas que estão aqui no adiantado da hora estão comprometidas. E que eu também não tenho culpa, né, se houve um atraso. Então, eu gostaria de usar o meu tempo que eu tenho para tentar passar algumas informações daquilo que vem dando certo lá em Cascavel. Como que o nosso conselho começou? Com uma mudança de pensamento. Normalmente os conselhos atuam uma vez por mês, com uma reunião, discutindo políticas públicas. Então, o nosso prefeito Edgar Bueno me convidou, né, para que eu assumisse o conselho. Eu era diretor comercial de uma empresa, viajava na América Latina toda, mas sempre acreditei no desafio, sempre gostei do desafio. Então eu falei, prefeito, eu não acredito que conselho nenhum possa funcionar dessa forma.
Eu acredito sim que nós possamos mudar usando uma maneira diferente de trabalho, atuando em horário integral. O senhor me contrata porque eu não consigo viver sem salário, até porque vou ter que abrir mão do salário da empresa a qual eu era funcionário, e passei então a trabalhar ganhando a metade, como um assessor, simples assessor. Mas passei a atender em horário integral. Diferente, às vezes, de receber uma ligação por telefone de uma mãe que está chorando, preocupada, não sabe o que fazer. Mas atender ali, buscando orientação, ouvindo a pessoa, mostrando para ela que a adicção é uma doença, que não é um defeito de caráter do usuário. E essa pessoa, e essa família precisa também ser tratada, precisa se desligar emocionalmente do seu filho, mas não com ódio, com raiva, que é o que acontece, com amor. Dessa forma, atendendo nesse horário, nós atendemos num ano 860 famílias. Não existe pesquisa melhor do que você abrir as portas de um conselho e receber as famílias que estão precisando de ajuda. Dessa forma, então, começamos a agilizar, formar a política dentro do próprio município. Passamos de um orçamento de 30 mil reais que tinha já no primeiro ano para 250 mil reais. E desta forma começamos então a ter verbas para que a gente pudesse, montar seminários, montar conferências. Criamos organizamos o nosso conselho lá no Senad, que não estava organizado. Aí então criamos o primeiro portal do Brasil, que eu acredito ainda que seja o único. E através desse nosso portal, hoje dentro do BID, que vocês podem procurar, nós estamos ajudando a formar conselhos no Brasil todo, não só nos municípios do Paraná. Os municípios estão 5.565 no Brasil, somente 10% têm conselhos. E esses conselhos ainda atuam dessa forma, se reunindo uma vez por mês. Conclusão, mudou o nosso orçamento. Conseguimos firmar convênios com entidades que tem lá em Cascavel, repassando verbas. Conseguimos realizar agora, o ano passado, em setembro desse ano, a nossa terceira conferência. Ontem eu ouvi falar que essa seria a primeira no estado, nós conseguimos a terceira. Nós conseguimos levar um coronel da Colômbia para palestrar. O Dr. Robson, que passou por aqui ontem, no nosso seminário, ele teve uma fala. Eu não vi nenhum deputado federal aqui. Lá em Cascavel, o deputado Fernando Francischini esteve presente. Eu não vi a Secretaria Antidrogas aqui. Lá em Cascavel, a Secretaria, através do Dr. Hamilton, esteve palestrando. Conseguimos, através dessas nossas palestras, a atenção da sociedade. Tanto que a Procuradora do Trabalho nos alertou que tinha uma multa do município de Cascavel que ia ser destinado para o meio ambiente. Doutora, meio ambiente já tem consciência, já tem verbas. Por que não destinar para uma entidade, entendeu? Para uma clínica pública que possa atender aquelas famílias carentes, aquela mãe que não tem sequer um centavo, ganha um salário mínimo, não consegue resolver o problema do seu filho. E aqui também já fica, entendeu? Uma denúncia aos hospitais psiquiátricos que têm a vergonha de conseguir cobrar. Eles atendem pelo SUS, recebem do SUS e cobram a consulta, como acontece na nossa região de Cascavel. Às vezes a mãe não tem sequer dinheiro para comer, tem que pagar a consulta. Conclusão, o Ministério do Trabalho destinou a multa para nós adquirirmos uma área. E nós conseguimos adquirir um centro, um seminário. São 36 suítes, são 33 mil metros quadrados. E agora está sendo possibilitado, inclusive, a instalar o CETRAD. Nós estamos estudando uma parceria com o governo do Estado, que era um projeto do governo do Estado, instalar a primeira clínica pública, e isso possivelmente vai acontecer lá em Cascavel. Mas nós já temos a área adquirida. Tudo isso por quê? Porque nós estamos atendendo em horário integral. Nós mudamos a maneira de ver a questão dos conselhos. Ontem um deputado aqui falou sobre a verba do fundo estadual antidrogas. Também saiu do nosso Conselho de Cascavel um ofício propondo a criação desse fundo. E ontem aqui eu escutei que foi aprovado esse projeto. Pois bem, incentivamos o PROERD. O PROERD, esse ano, nós estamos tendo formatura, inclusive hoje. São 50 mil alunos que já passaram pelo PROERD, que já aprenderam a dizer não à influência da mídia, à influência dos próprios amigos.
E isso precisa ainda, nós precisamos muito avançar nesse sentido. Por quê? Eu fiz uma denúncia há poucos dias que saiu no Bom Dia Brasil com relação ao auxílio-doença, que é sagrado a toda pessoa que está precisando. Só que, talvez o Ministério da Saúde ainda não conseguiu entender que especificamente o dependente químico, ele é 100% impotente perante as drogas, perante principalmente essa desgraça do crack. E ele sendo impotente perante a droga, ele com dinheiro na mão, ele vai acabar fazendo uso daquele dinheiro para consumir drogas. Então, o que está acontecendo? O pessoal muitas vezes vai para uma comunidade só para pegar ou paga uma consulta para uma psiquiatra para simplesmente adquirir o direito de ter aquele auxílio e daí sai do tratamento e vai acabar usando drogas. Isso precisa ser mudado também. Com relação à questão das comunidades terapêuticas, 80% dos nossos dependentes são tratados em comunidades terapêuticas. É claro, doutor Clóvis, que tem muita coisa errada, tem absurdos, e isso tem que ser mudado. Mas às vezes eu fico pensando, nós temos a doutora Yara, gerente nossa da saúde mental de Cascavel, eu não vou cuspir no prato que eu estou comendo, porque fui muito bem recebido. Me pagaram a passagem, vim de avião, estou num hotel, me pegaram lá no hotel, me trouxeram para cá, possivelmente o almoço, mas eu não consigo compreender. Todos que estão aqui, o Estado está investindo muito dinheiro. O que dizer para aquela, que nem ontem eu fiquei sabendo, uma adolescente com 22 anos de idade que está grávida, usuária de drogas, e a gente não tem aonde internar ela. Então é nessas horas que entra o trabalho do Miguel, da Johnny, lá da Nova Aliança, lá de Cascavel, que onde às vezes não tem, recebem por amor. Como eu acabei montando uma comunidade, e recebo, e hoje estou cuidando, levando para dentro da minha casa, aquilo que a sociedade, às vezes, discrimina. Preconceito, que para mim é a pior desgraça, é a pior doença ainda do que a adicção, é o tal do preconceito. Mas como o meu tempo está encerrando, eu queria finalizar o seguinte, dizendo a todos vocês, que voltem ao prefeito Clério, que guardei aqui na minha mão, dou os parabéns por ele estar aqui. Mas a todos que voltem para suas casas entusiasmados. Por quê? Porque nós temos milhares de jovens que estão esperando receber informações nossas de como se livrar ou pelo menos ficar livre do problema das drogas. Nós temos milhares de jovens que precisam receber orientação, precisam receber as nossas ações para se tratarem da sua dependência. Mas nós temos milhares da escória da nossa sociedade, que são os traficantes, que precisam ser punidos. Muito obrigado. Bem, então agradecemos as apresentações realizadas pelos conselhos de Cascavel e também de Londrina. E antes de encerrar, ainda nós temos mais alguns 5 minutinhos. Eu retorno aqui a palavra, então, para o Zé Carlos e depois para o Eugênio, para os seus agradecimentos, enfim, né, um encerramento das suas apresentações. Bom, agradecemos, né, como a de Londrina agradece a todos vocês, e lembrar, um dos palestrantes ontem na fala, lembrava a nossa responsabilidade de transformar discursos em práticas eficazes, né? Discursos de conhecimento, aquele que nós conhecemos, compartilhar e realmente tornar isso atitude política, né? E também para a gente tomar cuidado para não criar políticas fraturadas, porque nessas fraturas a gente começa a ver mais briga entre grupos do que de cooperação. É um momento de cooperação, agradecemos a todos e em nome da Ângela também, obrigado a todos. Eu quero só agradecer o convite, né, por estar aqui presente e dizer que, às vezes, aqueles municípios que não têm o conselho ainda, entre no OBID, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, procurem na barra esquerda, CONEM Comad, que vocês vão encontrar o nosso portal. Ali nós temos os passos todos para a criação dos conselhos. E também disponibilizar o nosso telefone 045-3321-2004, para quem tiver a intenção, né, de formar o conselho no seu município. Muito obrigado.